Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Smart News, o seu programa sobre direito, tecnologia e inovação aqui pela TV Cidade, canal 9 de Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz em estar com vocês aqui, começando 2025, trazendo novidades, trazendo notícias. Hoje temos uma notícia quentíssima que vai tomar todo o nosso programa. Nós vamos comentar sobre as recentes alterações das políticas de moderação da Meta, a empresa que controla o Facebook, o Instagram, o Threads e o WhatsApp, que são aplicativos que quase todo mundo utiliza, pelo menos o WhatsApp, talvez o Brasil todo utilize. Então, a gente vai começar trazendo para vocês o que aconteceu, né? O que é moderação, e vamos também trazer uma análise sobre tudo isso. O que eu acho importante começar com vocês, começar do começo. O que acontece? O Mark Zuckerberg, que é, digamos assim, o presidente, né, lá da Meta, Meta era o antigo nome do Facebook, o Facebook mudou para a Meta. Ele, na terça-feira, dia 7 de janeiro, ele fez um vídeo em que ele gravou, trazendo aí uma notícia muito importante. Essa notícia, ele está dizendo o seguinte: a Meta, como um todo, vai alterar todas as políticas de moderação das suas plataformas. Aí você pensa, o que é moderação? Moderação tem a ver com a gente ser moderado, com o que vai falar, tomar cuidado com o que vai falar? Não. Moderação é o seguinte: moderação é como se fosse um serviço interno da plataforma que faz uma faxina das postagens, nas fotos, nos vídeos, em tudo que a gente posta na rede social. É como se fosse um trabalho administrativo em que a plataforma ela vai remover, vai suspender, vai tornar invisível conteúdos que sejam ilegais, que causem aí prejuízo, e a gente vai ver que tipo de prejuízo estão levando em consideração. Conteúdo de racismo, conteúdo de desinformação. Então, a ideia desse trabalho de moderação é ter esse trabalho administrativo de filtragem e de, digamos assim, de arrumar o, é como se a Meta fosse, digamos assim, um conjunto de prédios e fosse um trabalho aí de você fazer uma grande faxina. Acontece que esse trabalho, né, a Meta tem bilhões de usuários, esse trabalho não pode ser feito apenas por pessoas. Realmente existem pessoas que trabalham na Meta ou pessoas que são terceirizadas, que são contratadas para analisar se aquela postagem ela é ofensiva. Então, por exemplo, quando você denuncia um post no Instagram, muitas vezes uma pessoa, né, um ser humano, ele vai olhar se aquele conteúdo é realmente ofensivo, de repente é um conteúdo que incite a alguma prática criminosa, ou que seja realmente algo de terrorismo, por exemplo, né? Então, ele tem esse trabalho. Mas também existem as chamadas agências de checagem. A Meta, ela fez uma parceria com vários órgãos, várias entidades jornalísticas, e esse grupo passou a fazer uma checagem da veracidade de determinadas postagens. Então, se, por exemplo, alguém faz uma postagem sobre um fato específico, fala que, de repente, as vacinas elas não têm efeito. Então, esse conteúdo viraliza. Ele chega até uma agência dessas, essa agência ela faz uma checagem. E aí a Meta, com base nessa checagem, ela vai ter, digamos assim, um embasamento para, de repente, ou remover esse conteúdo, ou então diminuir o alcance dessa postagem. Ou talvez você não saiba disso, mas a Meta, muitas vezes, ao invés de remover o conteúdo ofensivo ou de desinformação, ela diminui o alcance. Ou seja, menos pessoas passam a ver esse conteúdo. E aí é que a gente, com essa contextualização toda, começa a entrar no que o Zuckerberg falou. O Zuckerberg falou o seguinte, que a Meta ela estava enfrentando um trabalho, um enviesamento, ou seja, um posicionamento desigual por essas agências de checagem. Segundo ele estava afirmando, essas agências de checagem estavam tendo aí um posicionamento, uma visão favorecendo mais postagens ligadas à esquerda americana, né, os democratas, do que à direita, que são os republicanos. Com base nisso,
O Zuckerberg entendeu que não se teria mais esse trabalho das agências de checagem. O Zuckerberg ele passou então a adotar um tipo de abordagem que existe no X. Não sei se vocês utilizam ainda, né? O X, o antigo Twitter, que recebeu esse nome depois de ter sido comprado pelo, pelo bilionário da tecnologia Elon Musk. Ele passou a ter um procedimento chamado notas de comunidade, que pessoas específicas elas têm a possibilidade, né, a capacidade, a prerrogativa de colocar notas nas postagens. Se a minha postagem que fosse ao ar, ela tivesse, digamos assim, um anexo, né, geralmente abaixo da postagem, dando algum contexto, né, ou corrigindo algum fato. Então é bem interessante. Então a ideia do Zuckerberg é abandonar aquele modelo das agências de checagem e usar esse modelo das notas, que é um modelo feito pelos próprios usuários. Ou seja, não são pessoas que detêm algum tipo de expertise, enquanto na agência de checagem, você, pelo menos em tese, supõe que essas pessoas que fazem a checagem, elas possuem, ao menos, né, supõe-se, uma expertise em fazer investigações. Ok? Então ele vai mais ainda, ele fala, está preocupado com a liberdade de expressão, que houve aí uma perda, uma diminuição da liberdade de expressão nas suas redes sociais, né? Portanto, ele precisa simplificar as atividades de moderação de conteúdo, pelo entender dele, aquele movimento, né? Aquela atuação das agências de checagem estavam provocando censura, estavam aí trazendo situações complexas. Ele vai mais ainda, né? Ele diz que a ideia é melhorar os processos de revisão, né, os processos, né, de apelação, porque muitas vezes você pode apelar daquela sanção que ele impõe de remover um post, tudo, né? E, portanto, aqui ah, ele entende, né, ele falou que vai trazer isso, de procurar reintroduzir gradualmente os conteúdos políticos nos feeds, né, nas linhas do tempo do Facebook. Eu sei que ninguém mais lê Facebook hoje em dia, né? Quem é aqui é, que utiliza o Facebook em 2025, né? Eu acho que em 2020 a gente não usava o Facebook. Eu, particularmente, eu só entro no Facebook aqui para ver, de repente, os aniversários dos amigos. E olhe lá, ninguém mais utiliza a rede social Facebook. O que a gente utiliza muito é o Instagram, né? Mais o WhatsApp, né? A gente utiliza o Facebook, mas ele fala que vai tornar o Facebook, digamos assim, ele vai permitir que o Facebook ele tenha um conteúdo mais político, né? Conteúdos mais políticos. Ele entende também a necessidade de se fazer aí, de se trazer também aí relatórios com mais transparência, mostrando aí situações de erros de moderação, ou seja, situações em que houve um julgamento errado da plataforma, ela entendeu que aquele conteúdo era ofensivo, quando na realidade não era. O interessante de falar isso, que na verdade a Meta, né, especificamente para os seus aplicativos, ela criou uma espécie de um comitê de supervisão. É um grupo externo, né, de pessoas que não trabalham na plataforma, mas pessoas de eh, várias visões, vários países, né, ou seja, é um grupo multilateral, multidisciplinar, em que esse comitê ele faz assim análises vinculativas de decisões do Facebook, né, e das plataformas da Meta, né? Se um determinado conteúdo é ofensivo, se é correto remover ou manter determinado conteúdo. Então, e aí a Meta precisa obedecer essas iniciativas aqui. Mas eu vou mais aqui ainda, né? O Zuckerberg, ele foi muito assim direto num ponto que diz o seguinte, que um dos motivos, né, dele tomar essas decisões era de proteger a liberdade de expressão, e especialmente proteger a liberdade eh, eh, dos aplicativos norte-americanos em outros países, porque segundo ele, vários outros países, né, e ele pontua que existem
tribunais secretos na América Latina que estão emitindo decisões de censura, de remoção de conteúdo, sem avisar as partes, sem avisar a plataforma. Tudo isso acaba sendo um tanto quanto complicado. E aí, pessoal, isso daqui tudo foi documentado num vídeo e foi materializado num documento que está na página da Meta. Esse documento se chama Mais Expressão e Menos Erros. Mais Expressão e Menos Erros. Esse documento, ele originalmente surgiu em inglês, e depois foram surgindo as versões traduzidas em várias línguas, entre elas a em português. Esse documento e o vídeo do Zuckerberg meio que ficou como uma bomba aqui no Brasil. Várias pessoas se manifestaram, houve uma certa celeuma, controvérsia, medo, um monte de coisa aí foi destacada, mas tudo isso eu só vou falar para vocês depois do nosso intervalo. Vamos lá. Olá, pessoal! Estamos aqui voltando com o nosso Smart News, o seu programa de Direito Digital, Tecnologia e Inovação aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. A gente está hoje no nosso programa falando sobre as controvérsias envolvendo a modificação da política de moderação da Meta. A gente já viu no primeiro bloco como é que era essa política, né, os principais pontos, o que é moderação, e a gente começa a ver agora o seguinte, a repercussão que essa política teve no Brasil e no mundo. Olha, pessoal, no finalzinho do primeiro bloco, eu já deixei para vocês aqui quase como uma preparação, falando aqui que essa política realmente foi mal recebida pela sociedade, pelos juristas, em grande parte, mas teve até gente que gostou. Vamos lá então entender o seguinte: as repercussões aqui no Brasil. A Advocacia Geral da União, no último sábado, né, ela fez uma reunião de emergência com vários ministérios e emitiu uma notificação judicial para que a Meta, em 72 horas, ela trouxesse, explicasse aqui para a sociedade, né, para o governo brasileiro, para a AGU, se a Meta vai efetivamente, com essa mudança de política de moderação, ela vai continuar protegendo crianças, adolescentes, mulheres e pequenos comerciantes, né? Eh, Se a Meta não responder nesse período, aí a Advocacia Geral da União vai tomar medidas jurídicas a esse respeito. Interessante também que é o seguinte, né, ainda sobre esse ponto, né, o governo brasileiro está muito preocupado, né, da questão da transparência, né, até mesmo da necessidade de regulação das redes sociais, que é um tema que é muito polêmico, né, que é um tema que divide partidos, divide acadêmicos, jornalistas, juristas, porque tem muita gente que diz que a gente precisa de regras específicas para redes sociais, que as redes sociais não possam fazer tudo o que eles querem. Por outro lado, tem gente que diz que essa regulação seria uma nova forma de censura do governo vigente poder impor as suas pautas e as suas visões do mundo. Então, o que acontece? Aqui, portanto, uma preocupação muito grande com com essa visão do mundo. Outra coisa que eu acho importante de mencionar, eu não mencionei no bloco anterior, é que o trabalho de moderação de conteúdo, que é feito pela Meta, né, esse trabalho interno, ele vai ser deslocado, ele vai sair da Califórnia, que é um estado mais liberal, né, mais aberto, vai para o Texas, que é um estado mais conservador. O que se diz a respeito dessa mudança de comportamento e de visão da Meta é o seguinte: poxa, o que está acontecendo com a Meta? O que está acontecendo com o Zuckerberg? Se você faz uma análise da história do Facebook, do aplicativo Facebook, você vai entender que lá no começo do aplicativo, quando ele surgiu, ele era um aplicativo muito alinhado com os democratas, né? Inclusive, a equipe do Facebook, ela colaborou com a campanha do Obama e possivelmente a primeira campanha de um presidente americano se preocupada com as mídias sociais
foi a campanha do Obama, usava o Facebook para indicar quais são os melhores locais para você encontrar pessoas que poderiam votar nele, coisa nesse sentido, eleitores mais vinculados a posicionamento do Obama. E a gente viu também mais adiante, né, o seguinte, que com essa eleição do Trump, né, anterior, e essa eleição, e essa, digamos assim, essa reeleição, né, dele, a gente talvez perceba aqui uma preocupação do Mark Zuckerberg de se realinhar com quem está no poder. Ou seja, não é uma visão de eu sou da direita, eu sou da esquerda, mas o seguinte, eu quero ficar amigo com quem está no poder para não ser prejudicado. Esse tipo de visão é muito interessante, por quê? Porque se você for analisar um histórico do que a Meta está passando nos Estados Unidos e no mundo, você talvez perceba que essa medida, essa série de medidas que estão sendo tomadas, são medidas que estão sendo pensadas numa forma de sobrevivência da empresa. Agora, qual é a realidade que essa empresa está aqui passando? Veja, em primeiro lugar, a Meta não é mais a líder das redes sociais. Você vê que antigamente, não sei se vocês são dessa época, tinha o Orkut, né? Depois foi surgindo lá o MySpace, né? Que tinha as musiquinhas, né? Depois aí veio o Facebook, tomou tudo, né? Mas chegou um tempo que ninguém aguenta mais o Facebook, né? Eram páginas demoradas, era muita coisa na tela, era joguinho, né? E aí o que acontece? Os jovens começaram a migrar para esse conteúdo mais visual. Até porque a gente passou a ter smartphones com câmeras, especialmente com câmeras frontais, ou seja, dava para você tirar uma selfie. E aí o Instagram começou a imperar. O Facebook comprou o Instagram. E aí você percebe, especialmente talvez aqui nos últimos 3 ou 4 anos, um crescimento avassalador do TikTok. Né? É dancinha, é musiquinha, é piadinha, é mini-filme. Os jovens hoje em dia, a geração Z, não usa mais o Google. Ela se informam por meio do, do TikTok. E aí você começa a perceber algumas medidas protecionistas americanas que acabam sendo criadas ou instigadas para proteger as empresas do país. Por exemplo, houve aí, alguns anos atrás, uma decisão política americana de banir o TikTok dos Estados Unidos, afinal de contas, é uma plataforma que coletava indistintamente dados dos americanos. TikTok realmente coleta os dados dos americanos, como todos os aplicativos coletam dados de todo mundo. Né? Acontece que os americanos só querem que seus aplicativos tenham proeminência, né? Que tenham aí, que estejam aí aparecendo na sociedade. Acontece que esse banimento não é uma preocupação tão somente com dados pessoais, é uma preocupação em, digamos assim, frear o crescimento do TikTok. É a Meta que quer vencer. Então, voltando aí o Trump, a Meta pode, de repente, ir mais além para banir efetivamente o TikTok. Ou então, o seguinte, a Meta ela está sendo ré em várias ações de domínio de mercado. Então, o que acontece? De repente, será que a Meta não consegue parar essas decisões? Ou então ainda, será que a Meta não pode utilizar o poderio governamental americano para, digamos assim, parar decisões judiciais em outros países? Se você for olhar o contexto brasileiro, a gente está aqui lá no STF, um julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Esse artigo 19 talvez seja o artigo mais importante do Marco Civil, que basicamente diz o seguinte: para se remover um conteúdo da internet, se precisa ter uma ordem judicial. Se a rede social, a empresa, né, destinatária da ordem judicial de retirada, não remover esse conteúdo no tempo que o juiz determinou, essa empresa que desobedecer à ordem judicial, ela pode sofrer sanções pecuniárias, ela pode ser responsável civilmente por uma quantia. Isso, para as redes sociais, é muito interessante, porque as resguarda. Então, elas não são obrigadas a retirar o conteúdo de forma extrajudicial. Elas são obrigadas apenas por ordem judicial. Então, elas querem manter esse panorama. E a gente tem visto os votos dos ministros do STF que a ideia, se não é de acabar com o artigo 19, pelo menos de abrandar a sua aplicação para casos muito específicos e até excetuá-lo em outros casos também
que são bem também específicos. Então a gente está percebendo o seguinte, que tudo isso não é uma jogada política de alguém que está mudando de partido, não. É uma jogada político-capitalista. É alguém que quer se aliar ao governo para sobreviver, para primeiro sobreviver. E perceba que o Trump, né, quando foi entrevistado a respeito dessas mudanças em relação em relação a essas questões do Mark Zuckerberg, né, ele falou o seguinte, que elogiou, sim, elogiou as mudanças, falou que a empresa percorreu um longo caminho, né, até de amadurecimento, que a Meta agiu de forma muito boa, mas o que é interessante aqui é o seguinte, quando os repórteres perguntaram para ele se essa mudança da Meta seria uma resposta às pressões ou ameaças do governo do Trump, ele falou que sim, realmente, digamos assim, o, o Trump ameaçou e a Meta realmente se encolheu e aceitou mudar. Então as coisas, senhoras e senhores, são muito mais complexas do que a gente possa imaginar. Não é puramente uma questão de política, é uma questão de capitalismo, de economia, de tentar sobreviver. Mas percebam, essa decisão da Meta trouxe vários problemas. Você tem aí a AGU atuando, você tem aí o Ministério Público Federal, que notificou a Meta para em 30 dias se explicar o que está acontecendo. Também tem aqui uma atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que ela tem um núcleo de diversidade. O nome desse núcleo aqui é o núcleo, deixa eu ver aqui para vocês, é o núcleo de diversidade. Esse núcleo de diversidade da defensoria, ela entende que algumas mudanças que a Meta tomou na política de moderação permitiria aí se fazer algumas declarações ofensivas que não seriam mais ofensivas. Então, até algumas críticas à mudança de gênero, a questões de outros gêneros, a questões de pessoas trans, algum tipo de ofensa não seriam mais consideradas ofensas. Então isso é algo assim muito complicado e muito polêmico. A gente está percebendo aqui, portanto, que a Meta vai ter muito problema e vai ter que dar satisfação para muita gente. Eu já caminhando aqui para o nosso final do nosso programa, eu quero dizer que é o seguinte, vocês precisam estar sempre atentos, né, a essas mudanças de política, de contratos, de termos de uso. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, eu sei que a nossa vida é muito cheia de coisas, e a gente não gosta de nada na internet, mas de vez em quando, faça uma leiturinha nesses políticas de privacidade, nessas políticas de moderação, para que você possa entender efetivamente o que está acontecendo no mundo. E se você tiver alguma dúvida do que você leu, mande aqui um e-mail para a gente, mande aqui um contato para aqui para a Smart News e a gente vai ter o prazer de conversar com vocês e o prazer de responder. Eu quero aqui, já chegando ao final, agradecer o carinho de vocês, agradecer a gentileza e espero vê-los no nosso próximo Smart News. Até lá!